que acontecerá com o saldo credor do ICMS quando ele for substituído pelo IBS? Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo vamos falar sobre a tratativa dos saldos credores nessa transição de ICMS para IBS. Na Emenda Constitucional 132, que promulgou a reforma tributária, nós temos o artigo 134 trazendo a disposição do que será feito com o saldo credor. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre a previsão ali trazida no artigo 134, que eu vou compartilhar com vocês em tela em seguida, do número de parcelas, do número de meses, do tanto de tempo que a empresa vai levar para consumir um eventual saldo credor. Como sabemos, o IBS ele entra em vigor na sua alíquota teste já em 2026, só que somente em 2033 é que o IBS entra em vigor de forma plena, deixando assim de existir o ICMS. Portanto, até 2032, a empresa continuará trabalhando com o ICMS, apurando o ICMS e, consequentemente, em vários casos, acumulando o saldo credor. Então, no artigo 134, nós temos a disposição do que deve ser feito com esse saldo credor. Basicamente, ele separa em duas tratativas a ser dada em relação a esse saldo de crédito. Depende se é um crédito proveniente do ativo imobilizado, se é um crédito SIAP, onde ele determina que o contribuinte continuará apropriando as parcelas remanescentes, compensando assim com o IBS, e os demais saldos credores, ele traz a previsão de que o crédito será consumido na compensação com o IBS em, pasmem, 240 parcelas mensais. Em 20 anos, a empresa compensará o seu saldo credor de ICMS existente em 31 de dezembro de 2032, com o IBS apurado a partir de janeiro de 2033. E aqui eu gostaria de fazer uma colocação que, inclusive, do mestre Hugo de Brito Machado II, ele cita no livro, se o IBS tem essa característica de não cumulatividade plena, por que razão foi trazida essa compensação em 240 parcelas? Por que não permitir a compensação integral e imediata com o IBS devido, ou ao menos um número menor de parcelas, de tal forma que a empresa consiga efetivamente consumir esse saldo credor? Porque compensar em 240 parcelas é algo que beira a bizarrice, né? É algo que pode se considerar absurdo. Imagine que a empresa tenha um saldo credor acumulado de R$1 milhão. Ela vai compensar R$4.000 por mês ao longo de 20 anos. O texto traz ainda a previsão de que esse valor será atualizado pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo. E que a lei complementar, que deve ser publicada em 2024 ou nos próximos anos, irá disciplinar as regras em relação a esta compensação em 240 parcelas. Mas fica aqui a minha crítica, né, e a minha colocação sobre quão efetivamente simples e transformador será essa reforma tributária se na transição já temos uma bizarrice como essa de que o saldo credor será compensado em 240 parcelas. Fica aqui uma observação também que o artigo seguinte, que é o 135, fala da utilização do saldo credor de PIS e COFINS nessa transição para CBS, que acontecerá mais cedo, acontecerá agora em 2027, né? Em 2026 começa a alíquota teste, em 2027 a CBS substitui 100% o PIS e a COFINS. No artigo 135 é trazida a previsão de que a lei complementar disciplinará a forma como esse saldo credor de PIS e COFINS deverá ser utilizado para compensar com outros tributos federais, então compensação cruzada inclusive, ou ainda ser ressarcido. Então haverá uma lei complementar para disciplinar a regra em relação à utilização do crédito de PIS e COFINS. Mas fica a observação que em relação ao PIS e COFINS não há essa limitação, essa restrição quanto à utilização do saldo ao longo de trocentos meses, diferente do artigo anterior que trata do ICMS. Então, para o ICMS, nós temos essa má notícia que, inclusive, faz com que as empresas precisem se preparar ainda mais nesse sentido. Se a empresa ela tem operações com diferimento, ela tem operações sem débito, que fazem com que ela acumule saldo credor, se é um contribuinte que normalmente acumula saldo credor, ele tem que avaliar essa situação, porque chegando lá na frente, ele tem que estar preparado para uma realidade em que seu fluxo de caixa poderá ser afetado se tiver que consumir esse saldo ao longo de 240 parcelas. Então, fique esperto, fique atento, porque a regra de transição vai trazer muitos desafios para as empresas durante essa reforma tributária.